Boa tarde, o meu nome é Paulo Araújo, eu sou o formador interno da RUMOS. Hoje venho falar sobre Java New Features e, portanto, vou dar início à minha apresentação. Vou iniciar a minha apresentação apresentando uma perspectiva histórica do Java. No início da década de 90, um projeto chamado Green Project explorou várias hipóteses de linguagens em relação ao C++ e criou uma linguagem chamada Oak. Deu-se também nesta altura o desenvolvimento de uma tecnologia chamada as applets, que permitia desenvolver capacidades gráficas através da internet. Nessa altura, os browsers funcionavam mais em bot de texto. Entretanto, o projeto Oak foi renomeado com o nome Java, como é conhecido hoje em dia, e muitas companhias, tal como a Netscape, começaram a suportar esse projeto. Mais meados dos anos 90, o Java começou a ter as ideias principais, uma linguagem de propósito geral, uma linguagem object-oriented e uma linguagem vocacionada para a internet. Foram também desenvolvidas as livrarias de classes da própria linguagem, houve preocupações de standardização e também o desenvolvimento do Enterprise Java. Eu vou focar esta apresentação nas features do Java SE e na evolução das tecnologias e das classes de Java Standard Edition. Então, as datas relevantes para a linguagem Java. A versão 1.0 surgiu em 1996 e depois, em 1998, houve uma alteração do nome da versão do Java, passou de JDK para J2SE e, portanto, a versão dando origem ao nome de Java 2 SE. A Java Community Process, entretanto, tomou conta do processo e, entretanto, lançou também em 2002 a versão 1.4 e a partir dessa versão houve novamente uma alteração. As versões de 1.4 passaram a chamar-se, em vez de 1.5, 5.0 e a partir daí as versões, houve uma alteração novamente de versões, Java SE 6, 7, 8 e 9. Portanto, esta apresentação vai focar nos aspectos das new features das duas últimas versões, portanto a versão 8 e a versão 9. E, portanto, o objetivo é salientar todos os aspectos da linguagem que estão subjacentes a essas new features. Portanto, vou iniciar com algumas ideias base da linguagem, desde o seu nascimento, e depois vou focar os aspectos só das novas versões da linguagem, para as versões 8 e 9. Então, dando início então, à parte da linguagem Java. Os aspectos base desta linguagem, no início, a classe Java herdou ideias que outras linguagens já implementavam. Por exemplo, o Java tem uma classe base, que é a classe Object, e essa é a base de todas as classes. Isto não foi novo, já existia no Smalltalk. Depois, o Java também herdou Strong Type Checking. Isso também foi uma herança de uma linguagem que já existia, o Ada, e portanto foi implementado também no Java. O Java surgiu também com Inline Documentation. Isto é fundamental para a linguagem, para que os programadores possam tirar partido da informação para fazer o seu desenvolvimento. Mas também, mais uma vez, o seu web já tinha isto. O Java, um dos aspectos fundamentais é o Garbage Collection, e isto também uma diferença em relação ao C e ao C++, na altura, linguagens concorrentes entre si, e, portanto, isto também, o Lisp também já tinha esta implementação, e o Garbage Collection retira muitas das preocupações e trabalhos dos programadores. Porquê? Porque se for o programador que tiver a preocupação de estar a fazer a gestão de memória, então isso é overhead na programação. Portanto, se tiver o Garbage Collection do Java, ele já faz esse trabalho.
Também o Java permite Multiple Interface Implementation e Single Class Inheritance. Isto também é uma diferença em relação ao C++, que, por exemplo, implementa herança múltipla, mas aqui seguiu-se no Java esta direção. Outra característica, Primitive Type and Control Structure, mais uma vez, uma das implementada também no C++, e, portanto, todas estas features do Java, desde o seu aparecimento, não foram novidades em termos de implementação, apenas uma reutilização daquilo que já era utilizado noutras linguagens e que eram vantagens para o desenvolvimento. Algumas das features do Java, no entanto, surgiram como vantagens. Por exemplo, a implementação de checked exceptions, a utilização também de Unicode Users in Native Strings, e, portanto, isto foram implementações no Java que não existiam diretamente nas outras linguagens e, portanto, tornaram o Java uma linguagem bastante simples e poderosa de utilizar. A arquitetura também neutra e portável. Desde o início, o Java é uma linguagem interpretada e, portanto, dessa maneira, permite que corra em múltiplas plataformas. Também permite vários processos, é multithread e é dinâmica. E, portanto, com estas características, o Java começou a tomar a posição que ela tem agora de ser a linguagem mais usada para o desenvolvimento. Pronto, então vamos ver aqui, falar agora, focar nos aspectos do título desta apresentação, portanto, dando aqui só o contexto histórico, vamos passar então às new features que fazem a diferença nas duas últimas versões. Começando pela versão mais recente, a última que saiu, esta nova versão traz, de facto, algumas alterações que são bastante significativas. A primeira é a Modularity Capabilities e, portanto, o Java introduz módulos e isso altera o conceito de aplicação. Portanto, a própria estrutura de pastas do Java mudou na versão 9 e, portanto, esta é uma alteração que é significativa. Existem outras melhorias que foram feitas, portanto, uma em relação aos compiladores. Em vez do Just-in-Time Compiler, surgiu o End-of-Time Compilation e, portanto, hoje em dia é crítica à performance de execução das aplicações e, nesse contexto, o Java surgiu nesta versão 9, na última, com a compilação em avanço das classes que são usadas. Portanto, o que acontece é que o Java carrega as classes e compila no momento de execução e, portanto, agora neste momento há um avanço em relação a esse processamento. Depois também tem a linguagem interpretada, portanto, conhecido por read, eval, print e loop, portanto, no Java 9 chama-se JShell. Isto é um ambiente de interpretação de Java em que é possível chamar uma aplicação e essa aplicação depois executar comandos de Java em que eu posso agora criar classes, declarar variáveis e permite ter um ambiente interativo dinâmico em que eu não tenho a partida código e ele automaticamente em runtime faz a compilação e execução desse código. Existem bastantes melhorias em termos das APIs que já estavam desenvolvidas e, portanto, existem factory methods que vão ser compatibilizados com immutable lists. Também é possível ter private methods nas interfaces. O trial resources que já existia, foram feitas melhorias em termos de legibilidade, portanto, a gente já vai ver alguns exemplos. E também as reactive streams, também é uma novidade no Java 9. Destacando aqui então alguns dos aspectos que foram falados em termos do JShell,
O JShell, como o nome também é conhecido pelo REPL, isso significa Read, Evaluate, Print and Loop, e portanto ele permite executar e testar qualquer programa Java. Permite declarar interfaces, enumerados, objetos, statements, e portanto é muito simples de usar. Portanto, esta ferramenta hoje em dia é comum às linguagens que são interpretadas, e portanto nesse contexto o Java disponibiliza agora uma ferramenta muito fácil de usar, que para programadores novos que estão a iniciar a programação, em vez de ter o peso de ter um IDE com um editor, etc., que dificulta logo uma barreira para começar a fazer o desenvolvimento das aplicações, com este ambiente chama um programa interativo com um shell em comando de linha, só tem texto, e portanto ele consegue criar variáveis, criar programas, classes, objetos, e portanto é muito simples de usar. Para os programadores experientes, este ambiente também é um ambiente muito favorável, porque o Java vai desenvolvendo new features e, portanto, se eu quiser integrar uma feature que não tenho certeza qual é o comportamento, eu posso abrir um shell, fazer uma experimentação e depois integrar esse código num projeto que já está em desenvolvimento. Portanto, este ambiente é uma vantagem, quer seja um programador iniciado, quer seja um programador mais experiente. E é um ambiente que é muito fácil de usar. Uma das alterações significativas, como falámos, são os módulos. Em Java 9, o módulo é uma coleção autocontida e, portanto, tem código, dados e recursos. Ele, no fundo, vai agregar o módulo um conjunto de packages relacionados, onde tem contexto de tipos, classes, abstrato classes, interfaces, etc. Este aí também tem código, dados e recursos. Cada módulo vai ter apenas um conjunto de código e dados suportados por uma funcionalidade ou um princípio. O objetivo desta nova funcionalidade do Java 9 é suportar a programação modular. Okay? Portanto, muitas destas funcionalidades novas que nós estamos a ver, quer sejam da versão 9 ou da versão 8, como nós vamos ver, no fundo também mostram que estas últimas duas versões trazem muitas novidades que permitem atualizar a linguagem face a outras que têm essas, já implementam essas características, mas o Java não era concorrente com essas linguagens. E, portanto, estamos a ver que o Java está a assumir uma posição em que está a disponibilizar um conjunto de features que permite que programadores que programavam com outras linguagens porque queriam tirar partido de um conjunto de características, no Java já vão ter também essas características. Esta, penso que é uma das alterações mais significativas, inclusivamente porque muda a estrutura dos programas e de diretorias, inclusivamente da própria biblioteca que é disponibilizada. Nós depois já vamos dar um exemplo de algumas destas features na parte dos exemplos e, portanto, já vamos ver essas alterações. Então, podemos dizer que o sistema de módulos do Java 9 é um sistema modular, permite ter runtime image, encapsular Java Internal APIs, tem um Java Platform Model System e também tem um JLink, que é o Java Linker. Existem ainda mais algumas alterações nas próprias bibliotecas. Eu aqui não vou dizer exaustivamente todas as alterações, também não havia tempo para isso, mas vou destacar algumas. Por exemplo, uma que vem desde o Java 7, que é o Try with Resources. Portanto, há aqui alguma, eu aqui depois vou dar aqui um exemplo, há aqui características que permitem evitar a verbosity e melhorar a legibilidade do código. Portanto, há aqui algumas alterações que são interessantes de usar em programação e, portanto, evitam que esteja-se a fazer código que é desnecessário.
Existe também aqui um paradigma em relação a um novo conceito que é Reactive Streams, no Java 9, e, portanto, a programação reativa também vai ficando cada vez mais popular. O Oracle, nesta versão 9, introduziu uma API que é as Reactive Streams, e, portanto, esta API implementa uma framework que funciona no modo Publish Subscribe, implementa no modo assíncrono, é escalável, permite paralelização e é fácil de usar no Java Language. Portanto, aqui também vemos que este é um dos exemplos que está em sintonia com aquela ideia de atualização da linguagem. Portanto, temos aqui novas features que não existiam, que passam a existir nestas versões mais atualizadas, ok? Pronto. Vamos ver também a do Java 8, portanto, nesta apresentação eu vou focar as do 9 e do 8. A Java 8 também foi uma das atualizações do Java que também muito importantes em termos de novas funcionalidades e atualização das que já existiam. Portanto, vou destacar aqui, nestas features do Java 8, a nova biblioteca Date and Time, ok? Vou destacar também as expressões lambda, associada a isso, aos dados em streaming. Associado aos dados em streaming, temos também as operações como coleções, usando as expressões lambda. Também as APIs que já existiam no Java, devido a estas novas features de streaming e de lambda, foram atualizadas essas APIs, ou seja, isto significa que a versão 8 do Java, quando saiu, para além das novas implementações que saíram, compatibilizou refez muita da implementação das APIs que já estavam implementadas para permitir usar as novas features nas funções que já tinha implementado. Pronto, depois também vou mostrar também aqui um exemplo de duas ferramentas que são interessantes, que é o Java Mission Control e o Flight Control, e portanto vamos ver aqui também que são interfaces gráficas que permitem fazer o controle das aplicações e da execução. Vou fazer só aqui um parênteses, aqui que já resumi um pouco das várias features, e queria só fazer aqui um parênteses no sentido de, pronto, a minha experiência de lecionar estas novas versões é que a evolução que as empresas têm das versões do Java é óbvio que têm sempre uma barreira, portanto, uma dificuldade em relação às versões que vão sair. Há novas features que facilitam muito o desenvolvimento, nomeadamente as novas bibliotecas, as novas APIs de Date and Time, são APIs que de facto têm uma vantagem na sua utilização. E eu, quando nas formações falo com os formandos das empresas, e pergunto então na empresa qual é que é a versão que usam, ou está prevista a utilização da 8, a resposta que eu tenho é que a versão que se usa é a 7, não está prevista a 8, ainda é preciso fazer um trabalho de validação e, portanto, o que acontece é que, na prática, estas bibliotecas estão disponíveis, mas depois não podem ser usadas no desenvolvimento, porque a evolução das versões que estão disponíveis não são aquelas que são dadas nas formações. O que sugiro é que haja sempre um esforço por fazer a atualização das versões. Eu sei que isso é um custo adicional, é preciso ter o software que está desenvolvido e que está em implementação, mas hoje em dia é possível manter diferentes versões e, portanto, os novos desenvolvimentos têm muito a ganhar quando se utilizam as novas features que são postas disponíveis nas novas versões. Portanto, sempre que se faz desenvolvimento e se pensa em, ok, então vamos dar início a um projeto, a um subprojeto, etc., há sempre que ponderar, então,
consegue-se ou não usar as novas versões que estão disponíveis no Java. Se sim, então de facto há aqui espaço para tirar partido de todas estas funcionalidades que estamos aqui a referir e que vamos ver aqui um bocadinho alguns exemplos, ok? Pronto. Portanto, falando então aqui um pouco das bibliotecas de Date and Time, existem aqui várias classes, são elas a classe Instant, que no fundo permite ter instantes, que podem ser definidos em seconds, em nanoseconds. O período também é baseado em data e, portanto, é baseado no calendário ISO 8601 e também, neste caso, o Java, nas novas bibliotecas, não se limita a este ISO. Quer dizer que, se eu quiser compatibilizar datas com diferentes representações, eu posso fazer essa transformação e isso é simples de codificar. Se eu for usar as bibliotecas antigas, que é o que é usado hoje em dia, sem ter estas versões, dá muito trabalho para fazer essa codificação e, portanto, por isso é que a minha, o que eu defendo, é que se faça um esforço por, nas novas implementações, usar a versão mais recente possível para poder tirar partido exatamente destas bibliotecas que facilitam muito o desenvolvimento. Depois temos também o Temporal Unit, que é uma interface que representa a unidade de tempo. Depois temos o Date and Time Formatter, que no fundo é uma classe que vai permitir fazer a formatação e também tirar partido da possibilidade de configuração dos time zones, quer dizer que eu posso já tirar partido da biblioteca em que eu já consigo fazer contas de datas tendo em conta o time zone da data que eu estou a processar. E, portanto, isto é uma facilidade de codificação que me poupa muito código e muito trabalho se eu tiver que fazer isso tudo de raiz. Okay? O Java 8 também trouxe então aqui algumas novidades em termos de expressões lambda. Existem vários conceitos, portanto, existe já o conceito de Anonymous Inner Class para dar suporte às expressões lambda, as functional interfaces e então as lambda expressions que vão assentar em cima destes dois conceitos. É possível depois fazer programas que já usam estas lambda expressions e, portanto, aqui já no Java 8, nesta versão, muitas das bibliotecas que já estavam implementadas nas versões anteriores tiveram que ser refeitas para permitir suportar estas lambda expressions, que é uma novidade nesta versão 8. E, portanto, aqui, embora as novas funcionalidades possam não ser muitas, há muito desenvolvimento também nas bibliotecas que já estavam implementadas. A parte das coleções também foi compatibilizada com a possibilidade de utilização de expressões lambda e, portanto, eu consigo fazer a extração de dados num objeto usando o map, posso fazer a pesquisa de dados usando o map e, obviamente, com a expressão lambda associada. Posso fazer cálculos usando métodos, posso fazer ordenações de streams e posso, inclusive, guardar esses resultados. E agora podia-se perguntar aqui, então, mas qual é que é a vantagem se eu já tenho coleções que já posso usar, com arrays, listas, etc. Porque é que agora surgem estas streams e estas expressões lambdas e qual é a vantagem? Portanto, a vantagem é que a stream permite fazer o processamento associado aos objetos que estão na coleção, mas eu posso paralelizar e, portanto, posso tirar partido de uma arquitetura de hardware que está vocacionada para otimizar a execução do programa e não tenho que alterar código em relação a isso porque a biblioteca já suporta essa configuração. Portanto, há aqui uma preocupação nesta versão 8 também, com a implementação destas coleções e streams e a possibilidade de eu executar este código em arquiteturas com hardware em que o processamento é paralelizado e com isso é otimizado e, portanto,
sem alteração nenhuma de código, eu posso correr no hardware com mais CPUs ou com menos CPUs e configurar de forma a tirar partido desse processamento. Okay? Então, o Mission Control é uma ferramenta de monitorização, portanto, ele inclui uma consola de gestão. Essa consola de gestão permite-me monitorizar quais são os dados da máquina virtual, da máquina, da memória, do CPU, etc. Depois tem uma ferramenta que é o Flight Recorder. O Flight Recorder permite que eu faça a execução de um programa e faça a monitorização de eventos. E, portanto, nesta versão, estas duas ferramentas são disponibilizadas para se tirar partido exatamente de perceber onde é que estão os problemas. Portanto, quando eu tenho um ambiente de execução de programas, se eu quiser perceber onde é que há problemas de acesso a recursos, de memória, de falta de memória, etc., se o sistema for complexo, eu posso ter alguma dificuldade programaticamente em criar contextos para fazer esse debug. Se eu usar ferramentas como esta, Mission Control e Flight Recorder, eu consigo gravar a execução e os eventos de um programa de execução e, portanto, consigo depois, com essa gravação, ir ver e analisar o que é que aconteceu, quais foram os momentos em que houve mais consumo de memória, menos consumo de memória, onde é que estão os recursos a serem alocados e, portanto, consigo perceber a minha aplicação e a execução dessa aplicação, consigo perceber onde é que estão os problemas e como é que eu posso otimizar e melhorar a execução dessa aplicação. Okay? O Flight Recorder, como dissemos então, é uma aplicação que faz a monitorização. Ela permite gravar os eventos da máquina virtual em background e, portanto, no fundo, o Flight Recorder é um processo que vai correr em paralelo com a aplicação que eu quero monitorizar e, portanto, ela vai fazer a gravação e a captura desses eventos. Portanto, o objetivo é que esta aplicação, que vai correr em background, tenha o mínimo impacto na performance, porque senão vai alterar, no fundo, os valores e as medidas que ela própria está a analisar. Ela vai criar, no fundo, dados detalhados da execução do programa e, portanto, vai registar todos os eventos e todas as ocorrências relativas à execução do programa. Depois é possível analisar, portanto, isto no fundo vai ser criado um fecheiro com a gravação desta execução e eu depois posso usar o Mission Control com a consola de gestão para fazer a análise dessa informação e, portanto, tenho ferramentas gráficas que me vão permitir mostrar e visualizar no ecrã quais são as ocorrências, os eventos, com grande detalhe. Portanto, posso fazer a seleção, quero ver só a parte da memória, quero ver só a parte dos recursos, do CPU, etc. Portanto, posso ver toda a atividade da aplicação de uma forma gráfica. Como é que isto funciona? O Flight Recorder, no fundo, vai gravar todos os eventos Java e das APIs e, portanto, esses eventos vão ser colocados em buffers. Esses buffers depois vão colocar a memória em disco todas essas gravações, essas ocorrências e, portanto, isso vai ficar tudo registado. Portanto, à medida que o programa vai correndo, gera eventos, esses eventos são capturados pelo Flight Recorder e depois todos esses eventos que foram capturados são registados em disco. Okay. Pronto. Então, vamos ver destes aspectos todos que falámos e destas features todas, vamos ver alguns exemplos concretos e, portanto, vamos ver então quais são as mais-valias para a vida de um programador, ou seja, o que eu estou a fazer código, então onde é que eu posso tirar partido destas new features que existem nas novas versões e só estão disponíveis aí. Portanto, começando aqui por uma das features que falámos, que é o JShell. Portanto, o JShell é uma ferramenta então de interpretação de Java. Basta ir à diretoria bin do JDK9, basta chamar JShell, aparece um prompt
e então, se eu fizer /help intro, ele dá-me logo a introdução com o conteúdo que é apresentado e que vai mostrar, portanto, o que é que eu posso fazer. Existe um help, se eu fizer /help nesse shell, ele vai mostrar toda a lista de todos os comandos que pode fazer. E, portanto, como já dissemos, eu aqui tenho um ambiente interativo de execução de Java. Então, um dos exemplos que eu posso fazer é, por exemplo, declarar uma variável, int a igual a 5, e depois fazer no system.out.println. Uma das coisas que olhamos já e vemos é que se eu tiver em Java, por exemplo, e se eu escrever int a igual a 5, então eu vejo logo à partida que há aqui uma questão que é a sintaxe. Portanto, no Java, quando eu estou a declarar uma variável, eu preciso de pôr um ponto e vírgula. Aqui, neste ambiente do JShell, existe essa flexibilização e, portanto, eu aqui, se eu não meter o ponto e vírgula, ele também não me vai dar erro de compilação, nem de execução, nem de declaração. Portanto, se eu fizer este código que estamos a ver aqui, o output vai ser exatamente igual a esse que está no ecrã. Portanto, ele declarou uma variável A igual a 5, fez o system.out.println e a variável foi apresentada no ecrã. Portanto, isto significa que este ambiente interativo, para uma pessoa que está iniciada no Java, por um lado, pode ter aqui uma componente que é mais permissiva, mas ok, mas o problema funciona, a pessoa aprende, vê a declaração da variável e dos métodos e se estiver num ambiente no IDE, obviamente que o ponto e vírgula vai ser logo destacado. Okay? Outro exemplo, dissemos então que aqui neste ambiente JShell eu posso declarar classes e portanto temos aqui um exemplo. Isto é escrito inline, portanto estou a declarar public class CLO, como tem múltiplas linhas, ele coloca um prompt, ponto maior, e portanto esse prompt é multilinha, estou a fazer a declaração, portanto tenho uma classe CLO, tenho um método estático, que é o método save, tenho o system.out.println, que faz a print no ecrã, e portanto quando eu fecho as chavetas, ele conclui a declaração desta classe. Esta classe fica declarada no ambiente, quer dizer que se eu agora chamar este método estático, clo.save, com a mensagem, ele vai fazer exatamente o código que está dentro da mensagem e, portanto, vai mostrar exatamente o que está. Então, significa que este ambiente JShell é um ambiente muito simples de usar, portanto, permite-me que eu, sem ter nenhum IDE, sem ter nenhum ambiente de desenvolvimento, sem ter nenhum editor especial, nem necessário o Notepad, apenas invocando um shell que vem disponibilizado com a instalação do JDK9, eu consigo iniciar e começar a fazer exemplos Java e a programar em Java de uma maneira muito simples. Se fizer /exit, é um comando para sair do JShell e ele volta ao prompt do sistema operativo e, portanto, a vantagem deste JShell é que eu agora posso integrar este ambiente nas minhas aplicações e, portanto, posso usar isto em muitos contextos, incluindo nos browsers e onde for. Portanto, o Java, como este ambiente interpretado, permite que facilmente sejam criadas aplicações e que sejam executadas de forma muito simples. Mais exemplos da versão 9. Há algumas melhorias em termos da API disponibilizada no Java 9 e isso pode ser usado diretamente no shell que nós tivemos a ver exatamente agora. Portanto, se eu chegar e fizer stream off e coloco aqui uma lista com 10 elementos e chamo o takewhile, que é um novo método, e depois ainda aplico aqui uma expressão lambda, que é ir buscar todos os elementos i em que o i é menor que 5, e depois ainda faço um for each e vou fazer o print. Passo de um método, portanto, system.out.print é um método que vai ser executado e aplicado a todos os elementos que cumprem a condição que está aí. Portanto, reparem, isto, para eu fazer um programa em Java que faz este código que está aqui antes destas versões, eu tenho que ir declarar esta condição, a classe, tenho que declarar o array, fazer o ciclo for, etc. E, portanto, há todo um código que
está subjacente aqui a esta simplicidade de escrita e de execução de código. Com uma vantagem adicional é que eu agora, se quiser, se alterar o system out print e meter outro método qualquer, ele vai implementar e vai aplicar esse método a todos os elementos da minha stream. Portanto, eu estou a passar a função dinâmica. Portanto, isto é código funcional, existe noutras linguagens, o Java atualizou-se, já permite fazer este tipo de código, quer dizer que eu já posso tirar partido deste tipo de codificação usando a linguagem Java, ok? No fundo, o que isto vai fazer, então, assim só para concluir aqui este exemplo, é o predicado TakeWhile vai receber como argumento a stream e vai aplicar a função a todos os elementos. Portanto, se o valor satisfizer o predicado, ele vai fazer a função. E, portanto, aqui neste caso, o predicado é a comparação de i menor que 5, o valor que está menor que 5, então quer dizer que ele vai aplicar a função print aos primeiros elementos da stream. E, portanto, no output que está aí, vai aparecer 1, 2, 3, 4, porque só para esse é que é satisfeita a condição. Ok? E, portanto, isto é um exemplo de utilização das streams no ambiente de JShell. Portanto, é uma das facilidades das novas features do Java. Okay? O módulo, como nós vimos, permite estruturar a minha aplicação, permite definir quais são os módulos que são compostos pelos packages, etc., que fazem sentido numa feature, num conjunto, e, portanto, cada módulo vai ter um nome, um código relacionado e todos os recursos, ok? Então, outro aspecto, outro exemplo que podemos dar para o Java 9 também é que falámos que uma das alterações foram algumas melhorias do Try with Resources e, portanto, neste contexto, se eu tiver um código onde tenho um buffer reader e agora quiser fazer um Try with Resources com esse buffer reader, neste contexto tenho uma limitação da linguagem que é, tenho que declarar dentro do Try with Resources uma nova variável reader2, mas que é a mesma, que é igual ao reader1. Isto é apenas uma limitação que existia porque não permitia escrever, mas que agora no Java 9 já não tem essa limitação. Portanto, ou seja, se eu tenho um buffer reader que é o reader1, se eu quero fazer o Try with Resources, eu coloco o reader1 diretamente lá dentro. Portanto, isto é só uma facilidade que foi disponibilizada no Java 9 e, portanto, já não existe a necessidade de eu estar a fazer código adicional que é desnecessário. Portanto, aquela variável de facto reader2 estava a ser criada só apenas porque a linguagem não me permitia que eu agarrasse na variável que estava declarasse e metesse no try de resource. Portanto, isto são pequenas alterações, mas de facto, para um programador que está a fazer código, isto faz muita diferença porque é menos overhead que ele tem. Portanto, ou seja, isto no fundo vai simplificar quer o código, porque no fundo não tem que estar a criar variáveis desnecessárias e também, para além disso, vai melhorar também a legibilidade do próprio código, porque eu olho para aqui e vejo que tenho um buffer reader que é o reader1 e agora esse buffer reader está a ser usado num bloco try with resources com o próprio buffer reader. E, portanto, o código também, para além disso, ficou mais legível e mais simples. Okay? E, portanto, isto são melhorias que foram disponibilizadas nesta versão do Java 9. Okay? Pronto. As Reactive Streams, já tínhamos falado então que é um novo paradigma, portanto, é uma atualização da linguagem. Portanto, isto no fundo, o que foi feito foi um conjunto de packages novos na nova API. Portanto, temos uma Java Util Concurrent Flow, onde tenho Publish, Subscriber e Processor.
Portanto, quer dizer que está disponível para utilização, mas apenas no Java 9, esta utilização de Reactive Streams. Para se perceber também um pouco a diferença, agora, portanto, em relação aqui, estes exemplos agora são exemplos de implementações de Java 8, das novas features. Já falámos que no Java 8 surgiram Lambda Expressions e, portanto, se eu, antes do Java 8, quiser declarar uma variável runnable diretamente com um método, eu tenho que fazer uma declaração com o new runnable, override, public void array, e portanto isto aqui tem aqui uma overhead de código que é desnecessária. Portanto, se eu usar Lambda Expressions, eu facilmente consigo substituir todo o código do new runnable pela uma expressão lambda apenas com o método que eu quero. Portanto, isto é uma das características que é muito usada também nos eventos, nas bibliotecas gráficas também. Portanto, as expressões lambda simplificaram muito o código dos métodos que vão tratar os eventos das interfaces gráficas. Portanto, em vez de eu ter que estar a criar objetos de classes anónimas, eu permito substituir essas classes anónimas por uma expressão lambda onde eu tenho exatamente o código que eu quero fazer. E, portanto, isto simplifica muito a legibilidade e o código e, portanto, aparece lá System Out Print Line, My Runnable, e não tenho todo o overhead do código adicional que é desnecessário. É preciso ter alguns cuidados, é óbvio, porque eu posso fazer código também que se tornará inelegível se eu levar estas expressões lambda ao extremo e, portanto, aqui há que ter conta, peso e medida para fazer código, no fundo, que aqui, neste caso, nitidamente é uma vantagem e é elegível a outras situações, portanto, há que ter alguma precaução. Já falámos no Mission Control Management Console e, portanto, esta interface gráfica permite-me ver qual é que é o estado da minha máquina virtual, da minha utilização de memória IP, da minha utilização de CPU, da minha utilização em termos de fragmentação e, portanto, este Mission Control é uma ferramenta gráfica que me permite ver todas as aplicações Java que estão a correr e todos os recursos que estão a ser usados. Portanto, isto é uma ferramenta que é essencial para quando eu estou em ambientes onde é necessário monitorizar qual é que é o estado da memória, disco, etc. E, portanto, isto está disponível desde a versão 8 com esta facilidade de utilização. Posso ver também, no runtime, posso ver mais informações, nomeadamente as informações do servidor, as estatísticas da máquina virtual, as propriedades do sistema, etc. Portanto, aqui nesta aplicação estamos a focar mais no Java SE, mas obviamente que estas ferramentas de Mission Control estendem-se ao Java Enterprise, ao Java EE, e, portanto, obviamente que aí nesse contexto também é possível ver Enterprise Java Beans e outros contextos que caem aqui fora um pouco daqui do âmbito desta apresentação. Okay? Mas, portanto, estas ferramentas não têm limitação em relação a isso. Então, falámos que o Flight Recorder era um processo que permitia fazer a monitorização da execução de uma aplicação e, portanto, para eu iniciar um processo de Flight Recorder, eu apenas tenho que dar um comando Java. Neste caso, se eu fizer este comando que estamos a ver aqui na apresentação, no fundo o que vai acontecer é que ele vai lançar um processo de monitorização. Este processo vai recorrer durante 60 segundos, vai criar como output um ficheiro que tem um nome que é o myrecording.jfr e vai monitorizar tudo o que acontece na aplicação MyApp. Então quer dizer que a minha aplicação vai executar, vai gerar eventos Java, esses eventos é tudo o que a aplicação fizer, criação de objetos, invocação de métodos, utilização de memória,
tudo o que a aplicação fizer vai gerar eventos para o Flight Recorder e o Flight Recorder vai fazer a gravação desses eventos. E, portanto, esses eventos então vão ser gravados nesse ficheiro e, portanto, esse ficheiro vai ter todo, durante aquele tempo, vai ter toda a gravação dos acontecimentos que foram executados. Portanto, para que é que isto serve? Serve agora para eu, a posteriori, ir fazer a análise desse ficheiro. Portanto, então quer dizer que eu agora posso usar o Mission Control, que já tínhamos visto, e, portanto, agora posso ver a execução em offline, portanto, agora, depois de ter acontecido a execução, posso ir ver as questões da memória, das threads, do I/O, do sistema, dos eventos, etc. Portanto, eu tenho tabs para visualizar isto tudo e posso ver durante todo o tempo de execução dessa aplicação. Portanto, durante os 60 segundos, eu posso ir analisar, então, como é que evoluiu a memória durante esses 60 segundos. Como é que evoluiu as threads, como é que evoluiu o I/O. E dessa maneira eu consigo ver se houve momentos críticos de utilização de memória ou momentos críticos de outra situação qualquer. Portanto, aqui neste caso, então, nós vamos ter um ambiente gráfico, temos aqui um evento, um ecrã geral, ok? Onde podemos ver exatamente uma sequência em que mostra aí os eventos e tem os picos, pode-se ver em relação às threads, aos reads, aos writes, as exceções, portanto, tudo o que aconteceu, a utilização de sockets, de file system, tudo. Este é apenas um dos ecrãs de visualização, portanto isto é fácil, portanto tem cores, é tudo à base de gráficos e portanto é muito simples de analisar. Portanto o ficheiro que foi gravado é um ficheiro que é carregado nesta interface e portanto eu consigo de forma muito simples visualizar esta gravação, ok? Bem, então, em termos de benefícios, em relação aos módulos, portanto, já vimos que os módulos vão dividir os JDKs, os JREs, os JARs, vão permitir fazer os testes e a manutenção do software de forma mais simplificada, porque eu tenho, no fundo, um sistema modular. Também vão melhorar a performance, porque vão, no fundo, deslatestrar as partes que não são usadas. Portanto, quando eu tenho um módulo com um subconjunto das features, eu tenho menos código, menos overhead. Aqui também não é possível aceder às APIs não críticas, portanto é uma proteção. No fundo, os módulos vão esconder os detalhes internos de implementação de maneira muito simples e, portanto, as aplicações vão ser mais pequenas, ok? É mais fácil de fazer suporte, manutenção, e, portanto, são desacopladas, ok? Esta é uma vantagem e, portanto, a utilização do Java 9, embora tenha o overhead de ter uma alteração significativa em relação à estrutura das aplicações, de facto, ela vai permitir, à medida que for sendo implementada, estas facilidades. O JShell também já vimos nos exemplos, portanto, as vantagens são bastantes, não há necessidade de ter IDEs, não há necessidade de ter editores de texto, é fácil de executar programas Java, é rápido para avaliar novas features, o Help também é muito simples de usar na ferramenta. Eu não falei há pouco nos exemplos, mas o Shell tem um autocomplete, quem está habituado a usar a linha de comando, o tab funciona no JShell, portanto significa que quando eu estou a escrever os códigos Java,
quando eu faço o tab, ele faz um autocomplete e, portanto, isso aumenta também a velocidade de escrita do próprio código. Okay? Portanto, esta é certamente uma das ferramentas também que tem muitas vantagens para ser usada. Já vimos também a parte da utilização do Flight Recorder e do Mission Control. Portanto, estes templates definem eventos. Dá para eu, portanto, uma das facilidades que eu tenho é a criação de templates de gravação. Portanto, eu posso fazer a configuração no Flight Recorder para dizer quais são os eventos que eu quero registar. Isto também vai-me ajudar a criar ficheiros mais pequenos, em que eu, por exemplo, se quiser monitorizar a memória, então não preciso estar a criar os eventos da I/O ou de outra coisa qualquer. Outra facilidade também, em vez de gravar num ficheiro JFR, posso gravar em ficheiro XML. O ficheiro XML já é um ficheiro editável, inclusivamente, ao que eu posso usar em aplicações e, portanto, é mais simples de eu extrair a informação que é gerada pelo Flight Recorder. Também posso usar thresholds. Isto também é uma vantagem porque eu posso dizer assim, eu quero gravar os eventos a partir do momento em que a memória estiver acima de um certo grau de utilização. Pronto, o que é que isto significa? Significa que, desta maneira, eu facilmente estou a limitar as zonas que eu quero de visualização. Isto também vai-me deslastrar, porque se eu estou a analisar a utilização de memória em zonas críticas, então até a memória atingir um determinado patamar, eu não preciso estar a registar esses eventos. E quando eu olhar, eu vou ver só as zonas que são importantes e que as zonas que eu quero analisar. E, portanto, desta maneira, estas ferramentas são umas ferramentas que são muito fáceis de usar, é fácil de interpretar os resultados e, portanto, é fácil quando eu tenho uma aplicação e agora quero ver tudo aquilo que aconteceu durante a execução dessa aplicação, estas ferramentas com estas capacidades de configuração certamente ajudam muito a encontrar os pontos críticos e os pontos onde a aplicação poderá ter que ser melhorada, ou refeita, ou alterada, etc. Okay? Então, em termos de conclusões, alterações significativas. Já dissemos que as empresas não acompanham a evolução das versões ao ritmo que elas saem. Isso é facilmente compreendido. As empresas precisam de tempo para perceber qual é que é o impacto das novas alterações nas aplicações que já estão implementadas. Por vezes, há pequenas alterações que vão impedir a atualização direta dessa versão e, por essa razão, a versão do Java não é atualizada. É preciso tempo, é preciso ir perceber onde é que estão essas barreiras, é preciso perceber onde é que há necessidade de fazer essas alterações, mas, portanto, aquilo que eu digo é que, por vezes, as alterações não são muitas. E os benefícios de eu atualizar a minha versão do Java é capitalizar esse esforço de atualização nos novos desenvolvimentos, porque vão beneficiar das melhorias de código que nós tivemos aqui a ver. Portanto, na minha opinião, e aquilo que eu digo, é que vale a pena fazer uma análise e ponderar qual é que é o custo e o esforço necessário para fazer a atualização dos impedimentos que não deixam que a versão do Java que existe hoje aqui na empresa passe para o passo seguinte. E, portanto, por vezes, essas alterações passam logo 2 saltos ou 3 saltos, ou para a versão mais recente, ou para a versão anterior. Agora é preciso ver
esse impacto. Aqui na versão 9, uma das alterações, como já dissemos, é a própria estrutura de folders do próprio Java. Portanto, a pasta JRE do Java 8 desapareceu no Java 9. No Java 9 existe uma pasta chamada JMod. Portanto, quer dizer que o JDK atual da versão 9 não contém o folder JRE e, portanto, dessa forma não existe o rt.jar nem o tools.jar. Isto, de facto, é uma alteração bastante significativa. Todas as aplicações que estão dependentes da utilização destas bibliotecas certamente terão que sofrer alguma alteração e, portanto, aqui é necessário exatamente ver qual é que é o impacto que tem esta atualização. Então, fazendo aqui um resumo, a estrutura de uma aplicação do Java 8 em relação ao Java 9, o Java 8 é composto por packages e os packages têm os tipos com as classes e interfaces, onde depois incluem o código, os dados e os recursos. No Java 9 existe aqui um nível adicional, que é o módulo. O módulo inclui os packages e agora estes packages têm o type, classe, interface, code, data e resource. De facto, aqui sim é uma alteração significativa e, portanto, é certamente que esta atualização das aplicações que já estão implementadas no mercado e que já têm compromissos com várias bibliotecas, para fazerem essa atualização é necessário fazer um estudo e ver qual é que é o esforço de atualização dessas versões. Portanto, em conclusão geral, podemos dizer que as novas features do Java contribuem para simplificar o código, aumentam a flexibilidade da linguagem, fazem a atualização da própria linguagem com novas capacidades, existe uma flexibilização das ferramentas para controlar a máquina virtual e as aplicações que estão a correr e as suas configurações. Portanto, existe uma atualização da linguagem para exatamente ter os mecanismos e as capacidades das outras linguagens que hoje em dia são usadas também em concorrência com o Java. Portanto, estas duas versões mostram que a Oracle, que é quem neste momento faz o suporte das últimas versões que saíram, teve a preocupação de se posicionar na implementação e nas bibliotecas que são distribuídas em concorrência com essas outras. Portanto, há um esforço de modernização da própria linguagem, disponibilização de características que não existiam e, portanto, o Java, neste momento, vai continuar o seu percurso, mas, de facto, parece-me que vale a pena fazer um esforço para atualizar as versões que são disponibilizadas para poder tirar partido de todas estas bibliotecas e de todas estas características que fazem com que as aplicações fiquem melhores e, portanto, fiquem mais atualizadas. Portanto, eu termino aqui esta aplicação. Portanto, de facto, estes eram os conteúdos que eu tinha aqui para falar sobre as novas features do Java e, portanto, deixo aqui um espaço. Eu não tenho aqui som, mas se quiserem pôr alguma pergunta pelo chat ou quiserem colocar alguma questão, deixo aqui agora esse espaço.